Olá, boa noite. Eita, já tem gente acenando ali. Contabilidade Conectada já tá aí. Cássia, a Rita de Cássia, Roberta Ribeiro, todo mundo chegando. Boa noite a todo mundo. É a minha primeira live, viu? Tenha fé, tenha fé, que eu vou conseguir. Eu fiz aqui um roteiro, já para mim não esquecer de nada e também não ficar muito tempo no mesmo assunto e aí por diante. E o som, tá bom? O som deve estar bom por aí, tá bom? Dá uma acenadinha aí se o som estiver bom ou assim, a beleza. Isso, vamos lá, né, pessoal? Bom, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, porque eu ganhei muitos seguidores nos últimos dias, nas últimas semanas. Isso é uma grande satisfação para mim. E por que é uma grande satisfação para mim? Porque vem de um trabalho de um projeto que eu estou iniciando, desenvolvendo ele num ambiente que eu não tinha familiaridade, que são as redes sociais. Então eu estou aprendendo tudo, 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 tudo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei esse projeto eu devia ter uns 200 seguidores no meu Instagram. Hoje eu tenho mais de 1.200 seguidores, com muito orgulho. Agradeço imensamente isso tudo que ocorreu até o momento. E então, eu sou o professor Moisés Cunha, trabalho na Universidade Federal de Goiás, tenho muito orgulho de ser professor de uma universidade pública, de qualidade, e, e lá eu sou professor e pesquisador na área de finanças, especificamente finanças corporativas, que são finanças que trabalham com empresas, né? E finanças pessoais. Esse projeto, mais recentemente, que eu estou desenvolvendo. Tá? Também sou investidor no mercado financeiro há mais de 15 anos. Eu iniciei investindo no mercado financeiro em 2004. De lá para cá, evoluí demais, graças a Deus, com muito trabalho, né? Muito trabalho. Nós vamos falar sobre isso, inclusive já falamos sobre isso no curso, né? De finanças pessoais. E gostaria de apresentar alguns assuntos que me interessam, como por exemplo finanças pessoais, finanças corporativas, valuation, que é a avaliação de empresas, né? Dentro de valuation, a avaliação fundamentalista, que a gente vai falar também um pouco sobre isso hoje, que é uma avaliação mais para estratégias de investimento de longo prazo. E essas estratégias de investimento de longo prazo buscam uma riqueza vitalícia em todos os meus estudos, em tudo que eu pude ajudar, trazer, né? Boa noite aí para todo mundo que está chegando, né? Tem muita gente. Calma, gente, que eu estou iniciando, estou iniciando. E eu tenho que de vez em quando dar uma olhada ali na tela que eu nunca tinha feito nenhuma live, é a primeira. E estou tentando, vamos lá. Bom, eu gostaria de convidar a todos que me acompanhassem nas redes sociais, né? Como eu disse, para quem ainda não sabe, o curso de finanças pessoais que eu estou disponibilizando nas redes sociais, ele é 100% gratuito e online, né? Os vídeos estão sendo disponibilizados no meu canal do YouTube, no meu Facebook e no meu Instagram, né? Inclusive eu tive que abrir um Facebook profissional, comercial, que eles falam, porque senão eu não conseguia impulsionar os meus vídeos para que chegassem em mais pessoas. E aí eu gostaria, né, assim, de pedir a vocês
para que compartilhe, marque as pessoas, porque como eu estou aprendendo, eu fiquei sabendo, por exemplo, quanto mais like, né, a gente recebe no YouTube, chega para mais pessoas. Eu sei que parece que é centenas, milhares, né? Eu estou muito longe disso, mas assim, vão ajudando aí, vão marcando, vão dando, né, dando um ok e marcando as pessoas, porque a minha intenção é única e exclusiva essa, é chegar a mais pessoas possíveis o que eu adquiri de conhecimento nessa minha jornada até o momento, e creio que até aonde que Deus me permitir, e eu tenho um forte objetivo que é passar isso para as pessoas, deixar isso para as pessoas para que elas possam utilizar, ok? Bom, então, falei do Face, falei do Instagram, falei do meu YouTube, e no YouTube nós temos 2 séries já, a série de finanças pessoais e uma série que eu dei o nome de Indignação, que é uma série que está bastante famosa, assim, dentro do meu mundo, né? Mas bastante famosa. Porque a série, a Franciene ali, ó, chegou, e a série Indignação, ela tem como objetivo o quê? Trazer assuntos do mercado financeiro do dia a dia. Então tem lá, por exemplo, medidas do governo no mercado financeiro para salvar as empresas, para salvar os bancos, o plano emergencial para as pessoas mais carentes. Temos também algumas análises de empresas quando elas divulgam os seus lucros, suas distribuição de dividendos. Ou seja, são assuntos que eu vou lendo no dia a dia que eu acho importante compartilhar com todos aqueles que queiram ter acesso àquilo de uma forma mais social, mais gratuita, ok? Bom, então essas séries estão lá no meu canal do YouTube também, assim como no Face, assim como no Instagram, tá? Tá tudo nessas 3 basicamente. E recentemente eu abri um Telegram. E por que eu abri o Telegram? Não é um grupo. Não é para ficar se socializando com um grupo, não, porque grupo é muito difícil, né? Porque vem muita gente e aí, então é um grupo público, mas que somente a minha pessoa que posta conteúdo. É só para postar conteúdo. Então eu já liberei lá, por exemplo, as planilhas que eu apresentei numa live que eu fui convidado pelo Fabrício Gonçalves. Fabrição aí, meu amigão, um abraço. Fabrício Gonçalves, que eu fiz uma live com ele no domingo, sem ser ontem, no anterior. Disponibilizei também a apresentação, a minha fala que eu fiz lá com o Fabrício Gonçalves. E disponibilizei também uma planilha que foi até solicitado durante essa live com 536 ativos de ações. Para que, inclusive, hoje nós vamos falar um pouco sobre esses ativos, né? Olha lá, adoro os vídeos da série Indignação, brigadão aí pelos comentários. Bom, então eu convido a todos a entrarem no Telegram também para ter acesso a esse material. Não é um grupo para você mandar mensagem. Vocês vão ver que o grupo é fechado para isso. É só para vocês receberem material. Porque foi o meio que eu descobri que eu passo para todo mundo. O material sem precisar estar pegando e-mail de ninguém, sem precisar... Ok? Beleza. Ok, vamos lá? Vamos falar um pouco do nosso curso, das 6 primeiras aulas que nós já disponibilizamos sobre finanças pessoais, né? As 6 primeiras aulas, só para vocês terem uma ideia, elas tiveram cerca de 68 minutos de gravação de conteúdo. Ou seja, mais de 1 hora de conteúdo puro, né? Pelo menos eu tentei
passar só conteúdo com qualidade, né? E procurei melhorar as apresentações dos vídeos diariamente, né? Vocês perceberam que a partir do terceiro vídeo, da terceira aula, tem umas edições, é feita por mim mesmo. Novamente, estou começando, não tenho uma equipe, não sou patrocinado por ninguém, não quero patrocínio, não quero patrocínio. Vocês vão ver que eu não vou ficar aí sendo patrocinado por ninguém, tá? Agradeço, não posso deixar de agradecer o pessoal que está me ajudando, seguidores que eu nem conheço, nunca vi pessoalmente, estão me ajudando, por exemplo, a me ensinando edição de vídeo, estão fazendo alguns posts para mim, minha esposa também me ajuda demais nas redes sociais. Então, assim, agradeço todo mundo que tem me ajudado, porque é o que eu falo do trabalho compartilhado, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. A gente se ajudando, a gente vai mais longe e consegue, né, carregar mais gente, né? Levar mais gente. Eu penso assim. Né? Então, vamos lá. Primeira aula, nós falamos sobre o quê? Sobre a independência financeira. E aqui, o objetivo maior foi deixar bem claro a diferença entre autonomia financeira e educação financeira. Educação financeira é alfabetização financeira. A maioria pode ter, como muitos já têm, mas autonomia financeira, que eu chamo de independência financeira, na minha visão, é completamente diferente, gente. É você não precisar de ninguém, naqueles 5 pontos que eu pus na aula, para gerir suas rendas, gerir suas dívidas, gerir seu risco, o risco assumido por você, gerir o tempo para a sua riqueza vir e o último ponto é gerir, deixa eu ver aqui que eu tô, os investimentos, ou seja, saber escolher os melhores investimentos. Vamos tratar isso tudo dentro do nosso curso. É um curso longo, mas proveitoso, garanto a vocês. E vai ficar gravado por aí. E aí, eu queria saber, vamos ver, tem alguém que queria saber alguma coisa a mais dessa primeira aula? Vou dar aí 3 segundos para digitarem alguma coisa. É mais ou menos assim. Não dá nem tempo. Beleza. Não dá nem tempo de raciocinar. A minha esposa que está aqui me ajudando do meu lado está me falando, ó, não vai dar nem tempo de raciocinar. Bom, depois nós fomos para a segunda aula. A segunda aula, o que nós quisemos mostrar? As bases que você tem que ter para atingir autonomia financeira. Que para mim, finanças pessoais é autonomia financeira e não educação financeira. Já falei isso. E quais são essas bases? É uma reprogramação cerebral importantíssima. E aqui eu chamo a atenção que é para qualquer desafio. Qualquer desafio que você tiver na vida, você tem que fazer uma reprogramação cerebral para você atingir isso. Podem ter certeza. Segundo, conhecimento. Buscar conhecimento. Por isso que eu falo, eu comecei em 2004. Já evoluí muito. Já chegamos nos nossos primeiros milhões. E como? Com muito trabalho. Com muito trabalho. Muito conhecimento buscado. Né? Hoje ainda estava comentando numa especialização que eu fiz em 2004. Eu vendi um carro para fazer especialização. Quando eu penso assim, eu fiquei andando eu vendi um carro melhor e comprei um golzinho. Na época eu chamava Gol Bola. Mas tudo bem, vamos lá. Segunda aula. Então, falamos sobre... E lancei o desafio do banco. Lembra que eu falei do gerente do banco? Ninguém falou nada sobre esse gerente. Aliás, desculpa, alguns falaram alguma coisa que o gerente nunca te liga para te oferecer bons produtos. Só te liga para oferecer produtos ruins. Na maioria deles. Pode ter exceções, como em tudo há exceções. O que é aquilo ali?
Qual a diferença entre alfabetização e educação financeira? Nenhuma. Quem que perguntou? A contabilidade conectada perguntou. Qual a diferença entre alfabetização e educação financeira? Para mim, nas minhas pesquisas, nenhuma diferença. O que é educação financeira? Te alfabetizar financeiramente. Ok? Bom, algum outro esclarecimento nessa segunda aula? Mindset. Mindset. O que é mindset? É a reprogramação. Numa tradução literal, é ajustar a mente. É você fazer uma reprogramação cerebral para que você consiga atingir os seus objetivos. É assim que eu vejo em todas as minhas leituras, né? E aí eu já li, por exemplo, alguns livros que ajudaram muito, como por exemplo, Mais Esperto que o Diabo, né? Mentes Milionárias, ajuda muito. São 2 livros que, pô, eu já estou na segunda leitura deles, tá? Bom, terceira aula, nós falamos sobre riqueza, né? E ali começou a minha edição de vídeos, né? Meio que tupiniquim, mas começou. Com a ajuda do meu grande seguidor, Davi Músico. Me deu 5 horas de aula. Nossa senhora, só de edição de vídeo. Ele é músico, então ele me ajudou bastante. Obrigadão, Davi. Bom, e nessa aula nós falamos o quê? Sobre que a verdadeira riqueza para a neurociência é o montante da riqueza intelectual, riqueza social, riqueza humana e que riqueza financeira. Ou seja, a verdadeira riqueza são esses 4 montantes, é a soma desses 4 capitais, certo? E é muito interessante essa parte porque mostra que, e aí é o caso da nossa próxima aula, que não há uma relação entre dinheiro e felicidade e dinheiro e riqueza, né? A riqueza nesses 4 elementos. Mas vamos lá. Foi nessa terceira aula que eu disponibilizei um questionário que tinha como objetivo te mostrar o quanto você tem que reajustar o seu cérebro para atingir a riqueza vitalícia. Isso é um questionário tirado, né, que eu mostrei na época do livro Mentes Milionárias. Eu acho ele interessante. E teve muita gente que respondeu e me mandou, né? Muita letra A, legal pra caramba. 9 questões, teve pessoas que responderam 7 letra A. Isso quer dizer que precisa de pouquíssimos ajustes. Agora teve pessoas que falaram, olha, Moisés, eu respondi 5, letra D. Nossa, tem que ajustar demais, tem muito trabalho pela frente. Bom, dúvida aí? Algum esclarecimento? Franciene, fala a sua dúvida aí, Franciene. Tem uma dúvida? Eu ainda não sei compartilhar, poderia chamar alguém, mas eu vou aprendendo, gente. Vou mandando até a Franciene aí mandar a dúvida dela, ok? Bom, e aí na quarta aula nós falamos sobre se existia relação entre dinheiro e felicidade e riqueza e felicidade. Dinheiro e felicidade não tem correlação, gente. Se tiver, muito pequeno. Agora, riqueza, que são aqueles 4 elementos, e felicidade, tem uma correlação altíssima. Por quê? Porque a felicidade faz com que você seja uma pessoa positiva, uma pessoa, digamos assim, entusiasmada, com várias características que eu disse lá na aula, né? Então isso traz uma correlação, um caminho mais fácil para você atingir a riqueza vitalícia, né? Então nós falamos sobre isso também na quarta aula, né? Porque a felicidade põe a pessoa o quê? Energizada positivamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né?
E aí na quinta aula, se a Franciene, Charles, aconteceu, vê aí para amigo do Charles, entrou em contato. Meus bancos são digitais. O bancão que eu tenho, conta, o gerente me ligou só para tentar não mudar o meu salário para a conta digital. Vamos falar sobre isso, Franciene, nas próximas aulas, que é o quê? Sair desses grandes bancos. Esses grandes bancos estão preocupados com o ganho deles, nunca estarão preocupados com o seu ganho. E eles não te oferecem papéis bons, produtos bons, tá? E aí eles vão te ligar só nessas épocas, para você não sair, para você pegar empréstimo, mas para você investir, para ter bons rendimentos, eles não te ligam. A número 1, que deu letra D, só que fiz respeito aos meus pais. Como faço para ajustar? Tá. É que a primeira questão é o que os seus pais te ensinaram a respeito de dinheiro. A Franciane falou que foi a número 1, a letra D, que é aquela bem... que é digamos assim, geralmente são os pais conservadores que acham que é até pecado falar de dinheiro. Eu tive isso também na minha família. Então, o que você faz? Trabalhar, estudar, para reprogramar, tá? Vamos lá. Então, nessa quinta aula, nessa quarta foi isso, na quinta aula, nós falamos sobre como funciona o cérebro. Vocês sabem como funciona o seu cérebro? Cara, olha, estudar isso aqui na neurociência é fenomenal. O nosso cérebro é a parte mais complexa do nosso corpo humano. E ele domina tudo, tudo parte dele. Tanto é que o verdadeiro falecimento se dá depois que o cérebro para. Não é assim? É a morte cerebral. E por quê? E o cérebro ele se utiliza do que nós chamamos de mensageiros químicos para levar descargas elétricas como o quê? Mensagens, como pensamentos, como o quê? Ordens para o seu corpo. E aí eu falei nessa aula sobre os 3 principais mensageiros químicos, que são os transmissores ou também moduladores, né? Que trabalham no córtex, que é essa parte frontal aqui da testa. O dopamina, serotonina e o acetilcolina. Falei que o desequilíbrio dele, o que causa? Até esquizofrenia. É isso. E eu falei então assim, cara, pesquisem quais os alimentos, quais os exercícios, o que te traz o equilíbrio disso aí. E aí foi o que nós falamos isso na sexta aula, né? Estuda essa parte de crenças e condicionamentos com Jacob Petri. Indico você, Franciene. E agora Algo mais filosófico e espiritual. É porque meu celular tá ali tá meio longe, aí eu tenho que estar alongando aqui as vistas, tá, pessoal? Legal. Isso aí, vão interagindo. Isso, eu acredito em live assim, né? Todo mundo se interagindo. Então, esses neurotransmissores, gente, eu já posso dizer para vocês o seguinte, cara, trabalhe eles. Nutre eles com coisa boa, tá? Se vocês estudarem também na neurociência, eles não podem ter um desequilíbrio para cima. Muita dopamina, por exemplo, vocês sabem como consegue? Nos vícios, nas drogas. E aí, a hora que passa o efeito, ele despenca. E aí você desequilibra totalmente. Então, assim, cuidado, ok? Estudem, que é legal. Show de bola.
Sexta aula, nós falamos sobre o quê? As mentes e os hábitos. Cara, eu tive muito elogio nessa aula. Eu fiz ela com muito carinho, gente. Uma aula de 2 slides que apresentou lá, mas muito conteúdo, muito conteúdo. Leiam, estudem ela novamente e pratiquem. Essa é a minha chamada. Pratiquem tudo que eu falei nessa aula. Eu falei nessa aula, num primeiro momento, sobre uma ligação entre os seus pensamentos e o seu cérebro. Porque os seus pensamentos, gente, ele está intimamente ligado com o cérebro. Então, o que você pensa, o que você diz, é assim, ó, pá, vai de cara nele. Na lata, como diz. Então, por isso que eu falei sobre aquelas 4 coisas, né? Aqueles 4 pontos que vai ligar bem o seu pensamento com o seu cérebro. É você acreditar na riqueza, fazer afirmações que você vai conseguir, que você vai ter, que você vai trabalhar, que você vai fazer. Você criar a intenção, o propósito definido, sabe? O que é criar? É você mapear, você escrever o que eu quero com isso. Olha lá, a contabilidade conectada aí. Vê para mim o que tá aí, por favor. É. Além das pesquisas da neurociência, tem também estudos da psicanálise. Ah, tá interagindo com o pessoal, né? Beleza, show de bola. Aqui, ó, pede pra eles clicarem nesse aviãozinho aqui, ó, e mandar pro amigo. Ah, tem um aviãozinho aí, né, embaixo. Aperta ele aí e manda pros amigos, tal, né? Convidando quem tiver disposto. Bom, e aí nessa sexta aula, voltando a ela, nesses pontos, o que é criar intenção? Cara, é você ter um propósito definido, é você escrever, mapear, montar estratégia. O que é isso? Por exemplo, eu vou fazer alguma atividade. O que aquela atividade vai me agregar? O que aquela atividade vai contribuir para o meu propósito? E aí por diante. Tem um dos livros que eu estudei, tem um capítulo inteirinho que fala só sobre isso, sobre propósito definido. É muito legal. É você criar a intenção, você fazer afirmações, né? Levantar, por exemplo, de manhã, né? E falar, eu sou o melhor, eu vou conseguir o melhor, eu vou dar o melhor de mim hoje, onde quer que eu esteja, até aquele momento. Aprender o enriquecimento, né? Foi outro. É você aprender, é buscar conhecimento, né? Porque o nosso cérebro, gente, ele se reprograma. Ele é conduzido por você. Não acredite em outra coisa. Ele é conduzido por você. Você que o conduz. Agora, se você perder, ele vai embora para outros lugares. Errado. E o 4º ponto, meditação. Muito legal. Eu tenho feito isso tem uns 6 meses. Muito legal. Tenho evoluído, tenho buscado, né, como fazer, de que forma, qual é a melhor forma. Né? Eu estou com 5 minutos ainda por dia, 2 vezes ao dia. 5 minutos de meditação. É muito bom para conectar os seus pensamentos ao seu cérebro. E principalmente para neutralizar pensamentos ruins. Isso que eu acho mais forte da meditação. É neutralizar os maus pensamentos. E isso, gente, tem um poder nas nossas finanças pessoais que vocês vão ver lá na frente. Pratiquem. E depois eu falei dos 6 hábitos que eu acho fundamentais de você transformar na sua vida. E eu tô falando, gente, aqui, não é coisa que você não vai conseguir carregar no longo prazo. Tá? Nós vamos falar sobre isso quando a gente entrar agora em finanças comportamentais. Por exemplo, de um assunto chamado a indústria da esperança. Certo? Eu não estou falando para vocês aqui na parte de alimentação de você fazer uma dieta que você vai passar fome. Para com isso. Isso não existe. Isso não pega mais. Tá? Eu estou falando aqui, por exemplo, de alimentação, de você mudar a sua alimentação para uma alimentação saudável,
que vai nutrir o seu cérebro com o quê? Com os nutrientes necessários alimentares. Com a gordura boa, com proteína e com carboidrato que ele precisa, que é pouco. Falei sobre isso. 60, 30, 10. 60 gordura, 30 carboidrato e 10. 30 proteína e 10 carboidrato. Falei sobre isso na aula. Olha lá para vocês verem. Eu, por exemplo, tenho praticado, já tem 6 meses, jejum intermitente. Excelente. Te dá uma disposição feroz. É difícil de fazer. Comecei fazendo jejum de 12 horas uma vez por semana. Depois passei para 2 vezes na semana, depois para 3 vezes na semana, para 14 horas, vai para 16 horas. Hoje eu faço 6 jejum na semana. Eu faço 3 jejum de 12 horas e 3 jejum de 18 horas. E um dia não tenho jejum, que é no sabadão, né? É o dia de eu meter o pé na jaca. É show! Olha só, falei sobre sono, falei regenerador, um sono, a regra 3-2-1, né? Falei sobre exercício, 20 minutinhos por dia, 15 minutos, Moisés, eu não dou conta de 20, 15. Tá cheio na internet de gente mostrando hits que você faz dentro da sua casa, tá? Brincar, falei sobre brincar. Brincar, se vocês não sabem, enche o seu cérebro de dopamina. Brincar em todos os sentidos. A neurociência, no livro que eu estudei, gente, ela até pergunta o seguinte num questionário. Você falta uma vez uma vez ao seu trabalho por mês? Por que você não falta um dia ao seu trabalho? Ó, meus colaboradores não podem pensar nisso. Tô brincando. Mas eles falam isso. Por que você não falta um dia no mês, por exemplo, ao seu trabalho? Para você brincar. Brincar. Andar de skate, de bicicleta, jogar futebol. Ou seja, brincar. Encher o seu cérebro de dopamina. E trabalho. Né? Trabalho é outro que... Pessoal, não existe riqueza sem trabalho. A não ser numa coisa hereditária que a gente já comentou em outros vídeos, eu não vou comentar aqui. E qual a probabilidade de você ser rico no hereditário? Você tem que vir o quê? De uma elite que está o quê? Só transferindo riqueza. E não é o caso para 99,9% da população brasileira. Ok? Beleza? Deixa eu ver aqui, não esqueci de nada, beleza? Vamos falar sobre estratégias de investimento? E aí, como é que tá aí? Professor, e o sono? O senhor comentou sobre inúmeros benefícios do sono, mas acho complicado o graduando aplicar isso no dia, principalmente se não dá para aplicar sim. O sono, a neurociência, ela já chegou à conclusão que não é você dormir 9 horas ou 7 horas, é você dormir um sono revigorador. E isso varia de pessoa para pessoa. Pode ser de 5 horas, de 6 horas, desde que você revigore. Quem perguntou? Vitor. Eu vou dar outra coisa a vocês. O sono, pessoal, ele vem de um equilíbrio desses outros 6 hábitos. Se você não vai ter um bom sono se você tem uma alimentação ruim. Se você não para de se alimentar 3 horas antes de dormir. Você não vai ter um bom sono se você não faz exercício. Você não vai ter um bom sono se você não brinca, se não enche o seu cérebro de dopamina. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, uma coisa não é desconectada da outra. Por isso que eu pus, eu não sei se vocês lembram do slide na aula, eles são conectados. É um conectado ao outro. Não adianta eu ter um fora e o outro não tá. Entenderam? Tudo bem? Ok aí? Beleza. Então vamos lá, vamos falar agora de estratégia de investimento? É um plus aqui na nossa live. Saindo das 6 horas... agora. O que vem agora para frente, Moisés? Vem muita coisa boa. Finanças comportamentais. É o primeiro tema agora dessa semana e a semana que vem. Eu acho que a gente vai
ficar 1 ou 2 semanas falando sobre finanças comportamentais. Como o mercado financeiro se utiliza do seu comportamento para te pegar dinheiro, para te ludibriar, para fazer você entrar em dívida, se afundar em dívida e não investir em papéis bons. Porque quem quer investir em papéis bons é o mercado, os grandes investidores. Tudo bem? Vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta do que eu vou trazer para vocês. Vamos lá, estratégias de investimento. Tudo beleza, vamos lá. Estratégia de investimento, pessoal. O que é estratégia de investimento? Estratégia, certo? Vem de... Estratégia de investimento em finanças pessoais é sua, você tem que montar. Por favor, não delegue a sua estratégia para o banco, para a corretora, para o amigo, para o professor, certo? A estratégia é sua, porque quem te conhece é você. Não tem ninguém que te conhece mais do que você, nem os seus pais. Então você tem que montar a sua estratégia. Você tem que se conhecer para montar essa estratégia. Você quer ser o quê, por exemplo? Você quer ser trader? Que tipo de trader? Curto prazo? Longo prazo? Eu quero ser um trader de curto prazo. Entrar, comprar, vender, comprar, vender, ganhar no dia a dia, na semana e sair. Então eu quero ser o quê? Um trader o quê? Day trader, diário. Ou um trader aleatório, que é um swing trader, por exemplo. Não, eu quero de longo prazo. Por quê? Porque eu trabalho, eu não tenho como profissão ser o trader. Tem muita gente que está tomando como profissão ser trader. Aí eu indico, por exemplo, o meu amigo Fabrício Gonçalves. Ele é um day trade muito bom. Ele é um instrutor assim, feroz no day trade. É curto prazo. Mas quem vai saber se você quer isso ou não é você. Não é ele, não é eu. Certo? Eu vejo de curto prazo, quem é trader de curto prazo, quem pega isso como profissão. Eu tenho outra profissão, então eu sou o quê? Um trader de longo prazo. Eu faço position, já fiz buy hold, que são as duas estratégias de longo prazo. O que é position? É você se posicionar em algumas empresas e ficar. Quanto tempo? Você vai definir. Moisés, eu vou rever isso. Hoje, por exemplo, primeiro dia útil de cada mês, eu dou uma olhada na minha carteira de posicionamento. Hoje eu revisei ela. Eu estava com 5 ativos e tirei 3. E fiquei com 2. Inclusive não estou indicando para ninguém aqui não, hein? Cada um tem que ter o seu. Eu fiquei com Magazine Luiza e SLC. Né? E entrei em outras 3. Hoje. Agora eu posso ficar o quê? 6 meses, 1 ano, 3 meses. Isso é position trade. Agora, por quê? Porque eu só vou revisar daqui 1 mês, ou daqui 2, ou daqui 3. Eu não fico olhando para a tela todo dia, toda hora. Isso é para quem é curto prazo, pelo menos na minha visão. Quem faz day trade, swing trade. Moisés, você faz swing trade? Faço swing trade. Mas quando eu tenho tempo para fazer. Eu sei que eu vou ter que daqui um dia já tenho que revisar o negócio. Entenderam? Né? Bom, então, deixa eu ver mais aqui. Carteira. Tem muita gente que fala assim. Teve inclusive um seguidor que me mandou a carteira dela, eu não lembro o nome dela. E falou assim, professor, dá uma olhada na minha carteira, ela é boa? Cara, eu não sei, eu não posso te dizer se ela é boa para você. Certo? Por quê? Porque tem muita coisa. Eu posso te ensinar o que é montar uma carteira boa. Agora, se as empresas que estão lá dentro são boas ou não, você que tem que definir. Entenderam? Por quê? Porque a curva de utilidade, a curva de satisfação de uma carteira para quem não sabe, é quem monta vários ativos dentro. Tá? Tem um portfólio.
essa carteira, ela vai, é sua, sabe? Tá ali a sua crença, o seu nível de risco que você quer, entenderam? Beleza? Vou beber uma aguinha aqui porque eu tô falando muito. Enquanto isso, vocês vão falando aí. Bom, então, por exemplo, qual é o seu stop? O que é o stop, Moisés? Quanto de perda eu admito para mim sair da operação? Isso é importantíssimo, gente. Uma boa estratégia é aquela que você corta o seu prejuízo o mais breve possível, a sua perda mais breve possível e deixa os lucros fluírem. Que é o que é pregado por uma técnica chamada de trend following, que é o que? É seguir tendências, né? Então assim, e ela é usada tanto para swing trade como para position, tá? Que é uma mistura que a gente vai falar daqui um pouco. Então assim, qual é o seu stop? Eu vou falar meu. Nos meus swing trades, quando eu faço, hoje por exemplo eu estou com 10 swing trades, o meu stop é 7%. Hoje mesmo eu estopei 5 swing. Por quê? Porque caiu 7% naquele dia, naquela empresa, naquele ativo, ele automaticamente emite a ordem de venda. E hoje eu tive 5 stop de 10 e comprei 5. Entrei de novo. Quis entrar porque deu uma caída boa e eu entrei na baixa hoje. Mas assim, então isso é seu. Você que tem que montar. O seu stop, por exemplo, pode ser 5%, pode ser 10%. Não, eu aguento até 10%. Eu aguento até 20% de perda. Eu não estou... Pessoal, vocês têm que entender que exclui essas anomalias como o coronavírus. Isso é um fato, uma anomalia que acontece muito raro, né? Eu não sei se vai ser tão raro agora na sociedade, mas assim, é raro. Mas num ambiente normal, esse stop você que vai montar. Qual é o seu stop? Aí eu aguento. Por exemplo, no coronavírus, eu perdi 33% na minha carteira. Porque eu estopava e entrava, estopava. Porque nós tivemos 6 circuit break, né? Lembram disso, né? Que eu comentei isso nas lives. Então, qual o meu risco? Por exemplo, eu gosto de empresas small caps, que são pequenas empresas na bolsa. Qual é o nível de risco que eu estou assumindo? Tem um índice que eu falei lá na live com o Fabrício Gonçalves que eu gosto de olhar, que é o drawdown, que é o nível de devolução que o ativo faz para que ele devolve, que ele cai, o nível máximo que ele cai dentro de um certo determinado tempo. Ok? Bom, e aí, feita a sua estratégia, se você quer ser um day trade ou swing trade, que são curto prazo, ou position trade, ou buy hold trade, que são de longo prazo, aí você assume a metodologia. Qual é a metodologia? Análise técnica ou análise fundamentalista? O que é uma análise técnica? É aqueles caras que ficam olhando para o gráfico. Qual o comportamento? E a análise fundamentalista, que eu pratico muito, que é o que? Os fundamentos de valor, que são 3. Qualquer índice que você pegar tem que fazer parte de um desses 3 grupos. Rentabilidade, risco ou crescimento. Falei isso na live lá também, ok? Vamos falar em outras oportunidades. Isso tudo vai estar no curso de finanças pessoais, tá? Só que lá na frente. Bom, e aí, eu posso misturar análise técnica com análise fundamentalista? Pode.
Alguns praticantes de position ou de swing trades faz uma combinação disso. Escolhe as empresas pela fundamentalista e acompanha a tendência dela pelo gráfico. E aí agora, porque nós temos aí mais 10, 12 minutos, eu disponibilizei no Telegram uma planilha com 536 ativos, com várias colunas que tem os dados que eu utilizei para selecionar empresas na live do Fabrício Gonçalves. Só que eu pus a planilha, ela chama dados das empresas, dados de empresas. Está lá no Telegram que eu falei para vocês. Tem 536 ativos. O que é 536 ativos, gente? 536 tipos de ações. Ações ordinárias ou ações preferenciais. Tudo bem? Ou need, mas não vem ao caso até aqui, vamos deixar lá para frente. E aí, olha só, hoje eu fiz um exercício que eu fui colocar os meus filtros das minhas estratégias, como eu ensinei lá na live com o Fabrício Gonçalves. O primeiro filtro é margem operacional. Por quê? Porque para mim o que sustenta uma empresa é margem operacional, é a sua atividade fim. Ela tem que ser rentável na atividade fim dela, ou seja, a receita da atividade fim dela tem que cobrir os custos que ela gasta nessa atividade fim. E aí, a margem operacional é top para isso. Aí eu fiz o primeiro filtro, que peguei só 2019, a coluna 2019 de margem, e falei o seguinte, aquelas empresas que não tiveram margem divulgada ou tiveram margem negativa, eu vou tirar. Só de 2019. Das 536 ativos, sobraram 369 ativos. Só para vocês terem uma ideia. Já deu uma filtrada. Aí depois eu fiz isso no ano anterior, 2018. Ficaram só 337 ativos. Aí eu fiz 2017, ficaram 301 ativos. Fiz isso em 2016, ficaram 275 ativos. E fiz isso em 2015, ficaram 233 ativos, restando 153 empresas. Porque uma empresa pode ter mais de duas ou três tipos de ações, ou até mais, tá? Só para vocês entenderem. Qual a pergunta? Professor, qual melhores plataformas para operarmos, principalmente para iniciante? Quem? O Alvin. Alvin, qual a melhor plataforma? Eu utilizo a XP, mas eu não estou indicando. Tem muita plataforma boa. Depende do seu nível de utilização. Se o seu nível de utilização for pequeno, pode ir para uma plataforma, por exemplo, que é grátis a taxa de negociação. Tá? A Clear, por exemplo, a Rico, eu acho que é de graça. Mas isso a gente vai ver no curso, mas penso, se eu não me falha a memória, é grátis o valor da ordem. Mas eu não estou aqui indicando. Estude as plataformas, ok? Mas depois a gente pode falar isso no off. Então, voltando aqui, veja que no meu primeiro filtro, gente, eu peguei 5 anos, aonde que eu quero chamar a atenção de vocês. E sobraram dos 536, somente 233 ativos, correspondente a 153 ações, empresas. Moisés, por que 5 anos? Porque é uma coisa minha, uma estratégia minha. Você quer usar só 3 anos? Use só 3 anos. Você quer usar 4 anos? Use 4 anos. Quer usar 2 anos? Use 2 anos. Eu estou falando para análise fundamentalista, longo prazo. Tudo bem? Tá? Mas monte a estratégia primeiro, para você não fazer viés na hora do seu filtro. Porque você olha para aquela empresa que você queria que ficasse e ela saiu. E aí você fala, caramba, e agora? Entendeu?
Bom, depois o segundo filtro que eu fiz foi o quê? A rentabilidade pro proprietário, que é o que nós chamamos de ROE, retorno para o proprietário. E aí eu fiz o filtro seguinte, de tirar o que não tinha, o ativo que não tinha divulgado e o ativo que estava o quê? Negativo, esse ROE. Vocês sabem quanto que ficaram, gente? Sobraram das 153 empresas, apenas 109 empresas. 173 ativos. Então, ou seja, eu já filtrei. E aí, Moisés, como uma estratégia maior, eu tenho que só mantenho as empresas que têm, no longo desses 5 anos, um ROE, retorno para o proprietário, acima de 10%. Acima de 10%. Final da minha amostra, 40 empresas ou 72 ativos, ações. Entenderam o que eu quero passar para vocês agora? Ah, Moisés, se eu pegar a planilha e fizer o seu caminho, eu vou chegar nas mesmas empresas? Vai. Agora, eu posso pegar só 2 anos, só 3 anos? Posso. É estratégia sua. Entenderam o que eu estou dizendo? Tá? Ah, posso pegar outro indicador de rentabilidade que não seja margem operacional e ROE, como você pegou, Moisés? Pode. Por isso que eu estou aqui, eu vou te ensinar vários indicadores, ok? Os mais usados no mercado, lógico, bem profissional, bem prático, ok? Nada de teoria, apesar que não tem como fugir, tem hora, tudo bem? Bom, pessoal, então, olha só, nós ficamos então com 40 empresas naquela amostra. Aí agora eu passo para a segunda análise, risco e crescimento. E aí eu vou ver. Mas lembrando que aí eu falei isso, tá? Isso aqui eu não posso deixar passar. Avaliar uma empresa para nível de investimento no longo prazo é só olhar indicadores? Não. É só olhar múltiplos? Não. Tem uma análise qualitativa que eu quero chamar a atenção de vocês. O que é uma análise qualitativa, gente? É você saber onde que ela investe, o que ela está fazendo, quem é essa empresa, certo? Qual é as crenças dela? Porque se você vai investir um longo tempo, no longo prazo, você quer ser sócio daquela empresa. Raciocine assim. Eu acredito nessa empresa porque eu quero ser sócio dela. Entenderam? E quem quer ser sócio assume risco. Não é verdade? Ó, o Vitor, professor, ROE acima de 10% nos 5 anos, ou uma média de 10% nesses 5 anos. Ô Vitor, eu pus acima nos 5 anos. Por isso que eu fiquei só com 40 empresas. Tá? Mas assim, novamente, a estratégia é sua. Você quer média de 10? Eu acho média muito perigoso. Didaticamente ela é até boa, mas ela é muito perigoso em dados financeiros. Principalmente quando eu tenho o quê? Uma amostra muito pequena, muito poucos anos. A média ali, talvez, cara, ela pode ser um outlier. Ela pode estar sendo puxada por um outlier. O que é um outlier? É um dado que está lá em cima. Eu tenho 5. Vamos supor que um seja 100% e os outros 4 seja 0. Quando eu faço a média, vai dar 20%. Então, pela média, ela vai entrar na minha amostra. Mas aquela empresa me deu 4 anos de retorno 0. E aí? Entenderam? Mas, pessoal, para a gente terminar a live aqui, pelo menos na minha fala, se eu quero investir no longo prazo, certo? No longo prazo, eu tenho que ter estratégia de longo prazo e analisar no longo prazo. Não pensa assim, perdi 30%. Cara, eu perdi 30% no coronavírus. Fiquei louco? Não. Ano passado eu tinha ganhado muito mais do que isso 2 vezes. Entenderam? Então, no longo prazo, eu estou com 40% ao ano, por exemplo, 20% ao ano. Estou ótimo.
Lembra? Primeira coisa que eu falei aqui sobre estratégias de investimento. Você tem que montar a sua. Qual é o seu nível de retorno que você quer? Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Para de acreditar em Papai Noel. 100% no ano. Para. Você pode até um ano ter 100%. Mas depois você pode ter 3, 4 anos quase que zero. Ok? Saber como foi o seu começo. Ao Diogo Fonseca. Moisés, conta como foi o começo no mercado. Cara, muita perda. Diogo do céu, perdi muito dinheiro. E essa perda é certeza que ela vem, gente. Você tem que estar preparado psicologicamente para absorvê-la. E consistência, continuidade. Investimento é hábito. Tá lá. É hábito. Você tem que ir plantando para colher, tá? Então, eu não tinha muito dinheiro no começo, tá, Diogo? Tinha pouquíssimo, tá? Eu tinha, por exemplo, me sobrava 5% do que eu ganhava depois que eu fiz um reajuste financeiro que nós vamos fazer no curso de finanças pessoais. Aí eu comecei com 5% do que me sobrava, do que eu tinha, do que eu ganhava. E hoje a gente já chegou a um patamar de 35% ao ano, 30%, 35%. E muito serviço, muito trabalho. André, indica o livro. André, indica livro para a galera que está iniciando para preparar o psicológico. Olha, aqui é o seguinte, tem livros que... Um deles que eu indico, O Mais Esperto que o Diabo, porque ele é um livro, além de best-seller, ele prepara para você se impactar. Ele traz um impacto. Mentes Milionárias. Tem um livro, esse aqui, tá acabando o tempo que é só 1 hora. Esse aqui, tá? Os outros estão lá, estão lá em cima. Tem um livro também, que o próprio nome dele é Mindset, é até legal, mas assim, cara, esses dois aqui, já mudou muito a minha concepção. Eu já vinha mudando ela, mas deu um upgrade top, tá? Mas, não tem outros livros. Rápido Devagar, ótimo livro também. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem. E assim, mandem suas críticas, mandem suas contribuições, se foi legal, o que eu deveria ter feito melhor, o que eu deveria ter feito para interagir mais. E vamos pensando aí em melhorar. Foi a minha primeira e eu tenho certeza que a primeira a gente nunca esquece, né? Eu tenho certeza que essa data vai ser um divisor de águas para mim, tá? Um forte abraço para todo mundo. Não, é porque já tá chegando, o treino termina em 1 hora, é porque ela tá falando assim, deixa eles falarem, mas o treino não corta com 1 hora. Esse é muito bom também. Esse aqui também é bom, ó. Esse livro é um bom livro, excelente, tá? Parabenizando aí, parabéns, excelente, brigadão, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. E é isso aí, convide os amigos. Vou tentar fazer essa live 1 vez por semana ou a cada 15 dias. Ainda não tenho definido, mas de preferência sempre a segunda-feira, nesse horário, 9 horas, ok? Porque é um dia energizado para mim, é um dia que eu faço uma oração aqui em casa e eu fico energizado para ir até mais longe. Um forte abraço, um beijão no coração de todos e de todas.